E aí, oitavo ano, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão de geografia, tá certo? O nosso foco é o continente americano, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre eles e ver quais são as características que mais irão cair aí no nosso simulador, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês algumas características gerais que serão aí essenciais, tá? O continente americano é o segundo maior continente em extensão territorial do mundo, beleza? Isso porque a sua extensão, né, longitudinal, ou seja, norte-sul, é bem considerável, o que faz ele aí o segundo maior continente em tamanho e o primeiro maior em sentido longitudinal, tá bom? Mas essa questão do primeiro maior possivelmente não vai vir aí em características relacionadas ao continente americano, tá? É só a critério de informação mesmo. É separado, essa informação é importantíssima, é separado dos demais continentes, tá? Ou seja, ele está localizado completamente no hemisfério aí ocidental por dois blocos oceânicos, né? Ele é separado dos outros continentes por dois oceanos aí que vai circundar o continente americano, que é o Oceano Atlântico e o Oceano aí Pacífico, tá? É constituído por duas grandes porções continentais, a América do Norte e a América do Sul, e uma estreita faixa que vai ligar esses dois blocos continentais, que seria aí a América do Norte, também chamado, tá? Essa porção continental que vai ligar a América do Norte e a América do Sul é também chamado de istmo, tá certo? Porque é bem fininha, uma porção territorial aí bem fininha, correspondente às ligações entre esses dois maiores blocos. Aqui nós temos um mapinha da localização do território americano, então podem observar, olha, que ele está completamente no hemisfério ocidental. De um lado, onde está aqui a Oceania, o Oceano Pacífico e a setinha, tá certo? Nós temos o hemisfério oriental ou leste. Já do outro lado, o lado oposto ao meridiano de Greenwich, nós temos o hemisfério ocidental ou hemisfério oeste, tá certo? Se viesse por algum acaso uma pergunta, né, indagando aí a quais hemisférios o continente americano ele está situado, correto seria dizer que ele está situado no hemisfério ocidental oeste, no hemisfério norte boreal ou setentrional, tá bom? E também no hemisfério sul austral ou meridional. Essa seria a resposta correta. Nesse mapa, nós também conseguimos observar a divisão tradicional, que seria da América do Norte, América Central e América do Sul, tá certo? Então, aqui está a disposição do continente americano no mapa mundi. Uma outra classificação relacionada, né, às divisões regionais do continente americano, tá certo? Uma é essa que a gente acabou aí, ó, de ver no mapa, América Central, América do Norte, América Central e América do Sul, é classificada como uma divisão aí geográfica ou natural, tá certo? Com base em critérios políticos e econômicos, que vai classificar o Norte desenvolvido, a América Central e a América do Sul não tão desenvolvida, é claro que a América do Sul em maior grau e a América Central em menor grau, tá certo, de subdesenvolvimento, beleza? E vamos ter uma outra classificação, uma outra regionalização que vai dividir aí o continente americano em dois blocos, tá? América Latina e América anglo-saxônica, né? Ou os anglo-saxões e latinos, beleza? Essa divisão ela vai considerar aí a língua falada, ou seja, os traços culturais impostos pelos colonizadores, ou seja, pelos povos europeus que colonizaram essas terras, tá bom? A América ela pode ser subdividida nessas duas classificações, histórica e culturalmente falando, tá? América anglo-saxônica e América Latina. Na América anglo-saxônica vamos ter apenas dois países, o Canadá e os Estados Unidos, pois ambos falam aí a língua inglesa. Professora, mas o Canadá fala francês e fala
inglês, e o francês é uma língua de origem latina, tá? Só que oficialmente falando, o Canadá vai se encaixar na América anglo-saxônica por um fator. Oficialmente, aquelas terras pertenciam, entre aspas, aos ingleses. Automaticamente era a América anglo-saxônica, a América que falava o inglês do passado, o inglês tradicional, tá bom? Então, assim, o Canadá, por mais que se tenha duas línguas oficiais atuando nesse território e uma delas seja latina, ele é classificado como anglo-saxão, isso porque a sua origem oficial, né, está presente aí o inglês, beleza? Então a língua inglesa é a característica essencial que faz com que o Canadá e os Estados Unidos, essas regiões, sejam regiões anglo-saxônicas. Também há uma forte presença aí da religião protestante. Eu não estou anulando o catolicismo, tá? Eu não estou anulando as outras religiões. Eu estou dizendo a vocês que há um maior número desse grupo religioso nessas duas áreas. Isso porque durante o período da Reforma Protestante muitos fugiram para as regiões dos Estados Unidos e Canadá, né, para se livrar das perseguições da Igreja Católica lá no território europeu. A América Latina vai ter a mesma lógica. Por quê? Porque são os países aí latinos, ou seja, todos os países que falam línguas latinas, beleza? Canadá é a exceção à regra. México, América Central e América do Sul. Talvez vocês tenham estranhado porque o México está aí. Porque o México, e se liga nessa informação, o México, tá certo? O Canadá e os Estados Unidos fazem parte da América Central, mas o México não faz parte da América anglo-saxônica, hein? Então se liga nessa informação. E o México fala uma língua de origem latina, que é o espanhol, tá? Então os países da América Central, praticamente como uma unanimidade, falam aí o espanhol. Tem algumas exceções, como o Brasil, que fala o português, né? As outras regiões que tem uma língua inglesazinha ou outra, mas não são oficiais, né? Na época da colonização, as terras pertencentes ao continente americano estavam destinadas aos espanhóis, que eram povos de origem latina, tá certo? A religião em sua maior evidência é católica. Existem as outras religiões, protestante, religião islâmica, judaica, entre outras, tá bom? Mas em sua maior composição é o catolicismo que atua. E as línguas mais faladas são aí o espanhol e o português, e principalmente o espanhol, porque grande parte dos países tanto da América Central como da América do Sul e o próprio México falam espanhol, tá bom? Foram aí colonizados por espanhóis, beleza? Somente o Brasil que fala português. Aqui nós temos uma imagem dessa divisão regional, América anglo-saxônica, olha lá, Canadá e Estados Unidos, está em marronzinho, e em amarelo um pouco mais claro, América aí latina, tá? Do México ao Chile, todos esses países são de origem aí latina, beleza? O Brasil é o país que vai falar o português, tá? Então a gente tem essa classificação. Colonização de exploração, né? Como vocês bem sabem, o nosso continente ele foi colonizado. E haviam dois tipos de colonização: a colonização de exploração e a colonização de quê? Povoamento. Vamos focar nesse momento na colonização de exploração. Então, assim, o continente americano, tá certo? Nas suas primeiras áreas colonizadas e organizadas, seguiram algumas exigências, tá? Claro que exigências essas de interesse ao comércio do capitalismo que estava sendo instaurado, tá? Que interesses seriam esses, professora? O interesse de encontrar novas terras e extrair delas todos os recursos que fossem necessários para enriquecer a metrópole, ou seja, os países europeus, tá bom? Isso vai ocorrer aí entre o século XV, né, e o século XVI com maior intensidade nos famosos aí Estados-nações, tá bom? Então as metrópoles elas começam a retirar de suas colônias tudo que podia ser o quê?
valioso. E o que é que vai introduzir nelas para não perder as terras? Porque elas corriam risco de perder as terras muito facilmente, porque eram áreas muito extensas e eles não tinham como proteger todo um território, tá? Então eles introduziram nas colônias de exploração o cultivo de vários produtos. É claro que produtos que tinham valor agregado interessante lá na Europa, ou seja, eram caros, eram vendidos caros lá na Europa, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco, tá certo? Usado aí para produção, né, hoje do cigarro, mas naquela época do fumo, porque fumavam-se muitos cachimbos e tal. Enfim, era sempre um produto, uma especiaria muito aceita pelo mercado europeu, tá bom? Então vejam só, as colônias de exploração tinham o objetivo aí de não perder suas terras. Para isso introduziram os produtos, tá? Como a cana-de-açúcar, algodão e tabaco. É claro que não fizeram isso aleatoriamente, né? Fizeram isso porque esses produtos eram caros onde? Lá na Europa, tá bom? E lembrando, tá? A colônia de exploração ela tem o único objetivo de extrair os recursos valiosos, os recursos minerais que pudessem ser vendidos de modo caro lá na Europa. É claro que nesse tipo de estrutura, né, de colônia de exploração, eles implantaram a cana-de-açúcar, eles implantaram o algodão e alguém tinha que trabalhar nessas lavouras. E quem era que trabalhava nessas lavouras? A mão de obra escrava, tá certo? Tanto indígena como africana. Então essas duas mãos de obras trabalharam muito para poder aí desenvolver e enriquecer os bolsos de espanhóis e principalmente no caso do Brasil, portugueses, tá bom? A colonização ela era baseada na retirada de quê? De recursos e riquezas naturais das colônias com o uso da mão de obra escrava. Nessa lógica nós temos um sistema chamado de colonização de exploração. Já a colonização de povoamento, tá? Essa foi praticada pelos Estados Unidos, não é à toa. Essa foi praticada pelos ingleses na região onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá. Não é à toa que esses dois países são os países desenvolvidos do continente americano. Por quê? Porque a colonização foi diferenciada. Eles tinham o objetivo de explorar, eles tinham o objetivo de enriquecer a Inglaterra, mas eles também tinham o objetivo de povoar, de desenvolver. Porque caso um dia a Inglaterra fosse invadida, a coroa inglesa, tá certo? A coroa real inglesa poderia fugir e se refugiar nas terras hoje pertencentes aos Estados Unidos e ao Canadá. Então eles tinham essa estratégia, tá certo? De fuga. Com isso acabaram desenvolvendo lugar que hoje são países desenvolvidos, né? Na verdade, os únicos países desenvolvidos do nosso continente, tá? Mas vamos entender aí um pouquinho sobre esse tipo de colonização. Ela vai ser posta em prática pelos Estados Unidos e o Canadá, como eu já disse a vocês, diferentemente do que ocorreu no restante do continente, tá? Então toda a maioria do continente houve a colônia de exploração, que o único objetivo era explorar, tá? Desenvolver e pensar, porque eles não tinham interesse de vir morar aqui, tampouco em qualquer outro lugar pertencente ao continente americano. Os ingleses fixaram aí entre os montes Apalaches, lá na região dos Estados Unidos, e a costa aí atlântica, porque eles tinham que se fixar, né, que criar suas vilas, casas e tal, nas áreas portuárias, porque os navios eram os únicos transportes que eram desenvolvidos naquela época, né, que levavam as pessoas de um canto para o outro, principalmente de um continente para outro. As colônias do norte, tá certo, eram chamadas de Nova Inglaterra. Então veja a ideia de povoamento. Seus habitantes dedicaram-se ao quê? A agropecuária, tá? Então a galera das colônias do norte acabaram se dedicando aí à agropecuária para desenvolver, praticada, né, em pequenas propriedades, beleza? E também acabaram se dedicando ao desenvolvimento de atividades artesanais, para atender ali as necessidades locais, né? Para atender ali as pessoas que viviam nessa região, tá bom? Aqui eu tenho um esqueminha das 13 colônias que se instituíram na região da América do Norte, beleza? Vejam que Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, Massachusetts, todas elas já existiam, tá bom? Beleza?
Então, dando continuidade aqui, a gente só tem um esqueminha de como os Estados Unidos era chamado naquela época, tá? Era chamado de 13 colônias e não de Estados Unidos, ok? Professor, e os franceses entram nessa como, né? Os franceses, senhores, tanto os ingleses como os franceses não tinham a permissão do Papa para explorar as terras encontradas, porque quem encontrou foram os espanhóis. E os portugueses tinham lá aquele acordo, né, de muita amizade com os espanhóis e acabaram pegando o Brasil para si. Mas e os ingleses e os franceses? Bom, os ingleses e os franceses foram chegando de fininho. Como os territórios eram muito grandes, o que foi que eles fizeram? Foram ficando lá em cima, né, nas regiões dos Estados Unidos e Canadá, onde a galera da Espanha e a galera de Portugal não conseguia visualizá-los. Então, quando foram perceber, os ingleses e franceses já tinham se estabelecidos naquela região, tá bom? Os franceses aí eles vão se estabelecer exatamente no sudeste do atual território canadense, tá? Ou seja, na parte de cima, essa região que ficou sendo chamada de Nova França. Então veja, mais uma ideia de quê? De povoamento, tá? Nova França, ou significa que se um dia os franceses fossem atacados, teoricamente teria aquela região ali como refúgio, tá? Os franceses foram atacados, mas eles não fugiram lá para o Canadá não, que fique bem claro. Por longo tempo, as atividades mais importantes nessa região aí, né, nessa região do sudeste do Canadá, foram a caça de animais de peles raras, tá certo? A pesca e a comercialização de produtos, beleza? Já as colônias aí do sul, ou seja, na parte mais sul e tal, que vai possuir um clima subtropical, que vai favorecer o desenvolvimento de algumas agriculturas, mais com características aí mais subtropicais e tal, a atividade que vai atender aí aos interesses do mercado europeu, porque o mercado europeu não consegue praticar uma agricultura intensa por conta de poucos territórios lá, até mesmo a questão climática, entre outras coisas, tá bom? Então, assim, as colônias do sul vão focar aí nesse tipo de produto para abastecer o mercado europeu. O modelo de colonização do sul não se diferenciou daquele que havia sido implantado na América Latina, ou seja, as monoculturas, né, os cultivos, a agricultura era o foco das colônias do sul, tá bom? As relações aí de dependência na América, tá? Apesar de haver conquistado a independência política, a maioria dos países americanos ainda não conseguiu obter a independência econômica e cultural. Professor, isso por quê? Por um passado histórico. Os países que antes eram colônias de exploração acabaram se transformando em países subdesenvolvidos. Já os países que antes eram colônias de povoamento, tá certo? Nós temos 3 exemplos: Estados Unidos, Canadá, ambos aqui no continente americano, na América do Norte, para ser mais preciso, e Austrália, lá na Oceania, tá? Ambos se tornaram desenvolvidos, todos os outros subdesenvolvidos, e isso falando do continente americano, beleza? Então, os países subdesenvolvidos, eles nunca conseguiram sua independência econômica e cultural. Eles nunca conseguiram, porque a cultura foi a cultura europeia deixada, né? As raízes europeias deixadas aqui e meio que anulada ao povo que já havia nessa região. E nas regiões de econômica, tá certo? Economicamente falando, eles dependem aí muito de outras nações que são Estados Unidos, Canadá e outras nações que são industrializadas, tá? Que antes eram colônias de povoamento ou já superpotências, beleza? Então, assim, os Estados Unidos, ele vai exercer uma influência muito grande, tá? Tanto em termos políticos como econômicos e culturais. Mas por que os Estados Unidos? Porque hoje os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial, tá certo? Econômica e bélica do mundo, beleza? Então, ele vai exercer aí uma forte influência sobre os outros países, tá bom? Principalmente países latinos.
Os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo. A gente consegue ver isso com a questão da presença da língua inglesa, o estudo sobre a língua inglesa, que inclusive a gente teve um debate bem interessante sobre esse assunto, tá bom? Expressos aí na forma de investir na música, na alimentação, entre outros elementos. Então a gente vê aí a influência muito forte. Já o Canadá é um país desenvolvido, mas não vai ter uma interferência econômica e cultural tão grande na vida de outros países, tá certo? Por quê? Porque é relativamente dependente dos Estados Unidos em relação a aspectos econômicos, devido à questão do bloco econômico que eles fazem parte, mas o bloco econômico não vai cair no nosso simulador, tá bom? A população aí do Canadá, ela vai desfrutar de boas condições de saúde, alimentação, habitação, ou seja, a qualidade de vida no Canadá é muito boa, chega até a ser melhor do que na região dos Estados Unidos. Sobre a América Latina, nós vamos ter aqui uma série de fatores, tá, que vão estar presentes nos países de origem latina. Que características seriam essas? O tempo de duração do processo, a maneira como se desenvolveu o processo de colonização e independência desses países são muito parecidos. A forma de integração no mercado internacional após a independência política, ou seja, como esses países foram vistos por outros países lá fora. A forma de aproveitamento dos recursos naturais, né? Tipo, eles vendem mais do que de fato investem no seu próprio país. A maneira como as riquezas são distribuídas, ou seja, vou ter uma disparidade social muito grande. O volume de dinheiro investido em educação e saúde, entre outros aspectos, consequentemente são menores, tá certo? Porque o foco, o objetivo deles é meio que outros, tá? É a sobrevivência propriamente dito, ok? É claro que os países da América Latina, eles vão dispor aí de um sistema capitalista, então a compra e venda e tal vai ser bem interessante em relação a isso, principalmente com os Estados Unidos e os países europeus, tá bom? Nós temos aqui um gráficozinho sobre alguns indicadores das diferenças entre as duas Américas, a América do Norte, a América anglo-saxônica e a América Latina, tá certo? No que diz respeito à população, mortalidade infantil e esperança de vida, tá certo? Então aqui a gente vê dados aí bem diferentes, tá bom? Falando sobre a industrialização, percebam que a maior parte das indústrias estão ou aqui na América correspondente à América anglo-saxônica ou na região europeia, tá certo? O Japão também aparece ali com bastante industrialização. Quanto mais industrialização, mais influência econômica esses países irão exercer na vida de outros, tá bom? Falando agora sobre as práticas de dependência, né? Falando sobre essas práticas, tá? Os países subdesenvolvidos vão aí se caracterizar pela dependência de tecnologia, dependência cultural, financeira em relação aos países subdesenvolvidos, tá certo? Na prática de dependência representada pelas necessidades de investimentos das empresas multinacionais, ou seja, países como o Brasil dependem muito de empresas multinacionais aí para ter emprego para a população e N coisas, N fatores, a questão de empréstimos, de lucro, tá? De influência na cultura, entre outros fatores, beleza? E chegamos ao fim da nossa revisão, tá certo, meu povo? Tem um outro detalhe que é bem interessante, é que os países latinos, né, latino-americanos ou países do sul, eles são aí os que possuem as maiores dívidas externas, ó. Mais um fator que vai mostrar o que? Dependência dos países desenvolvidos, ou seja, em relação à América, dos Estados Unidos e do Canadá. Precisamente dos Estados Unidos, tá bom? Porque vai ser aí a maior potência econômica e militar do mundo, beleza? Essa foi a nossa revisão, então não esqueçam de estudar as regionalizações, América Central, América do Norte, América do Sul. Lembrando que América Central, América do Norte, América do Sul é uma regionalização, tá certo? Natural e geográfica, baseada nas classificações políticas e econômicas, beleza? Também não esqueça de estudar a regionalização que vai dividir entre América anglo-saxônica e latina e o porquê dessa divisão, lembrando que vai focar aí
aí uma divisão histórica e cultural, baseado na origem linguística, tá? Fale também da dependência, da situação atual desses países, porque hoje eles são subdesenvolvidos, hoje eles são desenvolvidos e tal, então essas questões todas vão cair. E não esqueçam de estudar um pouquinho das características gerais que foram faladas no início desse vídeo, tá bom? Para vocês aí um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, um bom simuladão para os senhores, tá bom? Beijinho, fui, tchau!